Evangelho de Lucas, capítulo 7, versículo 11. Em dia subsequente, dirigia-se Jesus a uma cidade chamada Naim, e iam com ele os seus discípulos e numerosa multidão. Como se aproximasse da porta da cidade, eis que saía o enterro do filho único de uma viúva, e grande multidão ia com ela. Vendo-a, o Senhor se compadeceu dela e lhe disse: não chores. Chegando-se, tocou o esquife. Parando os que o conduziam, disse: jovem, eu te mando, levanta-te. Sentou-se o que estivera morto e passou a falar, e Jesus o restituiu à sua mãe. Todos ficaram possuídos de temor e glorificavam a Deus, dizendo: grande profeta se levantou entre nós, e Deus visitou o seu povo. Esta notícia a respeito dele divulgou-se por toda a Judeia e por toda a circunvizinhança. Oremos. Pai, dependemos do Senhor, dependemos da Tua graça, do Espírito. A Tua palavra é Espírito e vida. Fala conosco, nos ajuda, nos edifica. Que o Senhor seja glorificado em nome de Jesus. É um relato dramático. Nós estamos falando de uma passagem que tem como fama a viúva de Naim. É uma passagem que retrata o enterro do seu filho. Então, nós precisamos tentar nos aproximarmos deste contexto. Jesus estava vindo de Cafarnaum, e no dia subsequente, ou seja, no primeiro versículo, Jesus se dirige para esta cidade, percorrendo por volta de 40 quilômetros. Naim era uma cidade, um pequeno vilarejo. Alguns estudiosos afirmam que tinham pelo menos 34 casas, já houve 34 casas, e até 180, 190 pessoas em média. Então, uma cidade pobre, que não tinha nenhum tipo do que você olhar para aquela cidade e buscar alguma coisa. Então o Senhor parte para Naim, 40 quilômetros, percorrendo para se deparar com um enterro, para se deparar com um cortejo, para se deparar com uma desolação, para se deparar com o fato mais doloroso que pode acometer a vida de um ser humano, que é a morte. Um fato muito doloroso para aqueles que ficam, para aqueles que experimentam esta realidade, a impiedade da morte, que não vê classe, cor, idade, mas que acomete todos. E diz a narrativa do versículo 11 que nós lemos: depois de Jesus ter andado 40 quilômetros, em dia subsequente,
Dirigia-se Jesus a uma cidade chamada Naim, e iam com ele os seus discípulos e numerosa multidão. Eu preciso que você entenda o cenário. Jesus estava sendo seguido por uma numerosa multidão, e seus discípulos estavam ali com ele. Era comum que as multidões seguissem a Cristo porque queriam ver os seus milagres estavam acontecendo. Jesus já tinha curado o servo do centurião. Jesus já estava operando, a sua fama estava sendo conhecida, percorrida pelas cidades. E então Jesus, indo para Naim, Jesus é acompanhado dos discípulos e de uma numerosa multidão, como o texto nos fala. Numerosa é porque a multidão era muito grande. Versículo 12. Como se aproximasse da porta da cidade, eis que saía o enterro do filho único de uma viúva, e grande multidão da cidade ia com ela. Então nós vemos aqui 3 públicos que o texto nos mostra. Primeiro, uma multidão que seguia Jesus, os seus discípulos, e uma multidão que seguia aquele cortejo, que acompanhava aquela mãe. Então nós temos aqui um encontro, um drama, onde Jesus, os seus discípulos e 2 multidões vão se encontrar. E eu quero destacar nesta noite 5 atos gloriosos da compaixão de Jesus. Esse texto ele me chama a atenção, porque diferente de alguns outros textos, nós vamos observar, quando eu estiver expondo, que todos estes 6 atos gloriosos de Jesus, eu falei 5, mas são 6 atos gloriosos de Jesus, são 6 atos totalmente autônomos, parte totalmente do próprio Santo Senhor. Jesus, ele opera na vida desta mulher de uma forma muito diferenciada. Observe comigo nos detalhes. No versículo 13. O primeiro ato glorioso do nosso Senhor é: vem doar. O Senhor, no meio de uma numerosa multidão, mais uma segunda multidão, mais os seus discípulos, você imagina o alvoroço que ali estava? Observe que a história narra que em alguns sepultamentos judeus se contratavam pessoas para que chorassem, para que ficassem pranteando. Mas saiba de uma coisa, meu irmão e minha irmã: a visão do Senhor é uma visão singular. Porque no meio daquelas 2 multidões, o Senhor pôde ter um olhar singular, específico. O texto diz: vem doar. O Senhor, no meio daquele tumulto, daquela angústia, o Senhor vê aquela mulher. E diz: o Senhor se compadeceu dela. O segundo ato glorioso, apenas o Senhor não fica no campo da visão, mas diz o texto que o Senhor se compadece dela. Algumas outras traduções falam: o Senhor foi movido de íntima compaixão. Essa ideia dessa palavra é o que o Senhor sentiu angústia, é que o Senhor sentiu no seu íntimo, que não foi apenas um sentimento
como nós fazemos quando estamos... Eu fiz domingo passado uma cerimônia fúnebre. Não é aquilo que nós dizemos, meus pêsames, meus sentimentos, olha, Deus te abençoe. Não, mas o Senhor, Ele olhou para aquela mãe e diz o texto que Ele se compadeceu dela. Sentiu uma íntima compaixão. Jesus, numa atitude autônoma, numa atitude que parte dele mesmo. A mulher não precisou subir escadarias, a mulher não estava fazendo campanha, a mulher não estava comprando lenço, nem comprando sabonete, mas Jesus, Ele observa, Ele olha para aquela mulher e Ele é tomado de uma íntima compaixão, de uma dor profunda no seu âmago, no seu interior. Jesus, Ele tem esta reação. E Ele diz, não chores. O terceiro ato glorioso. O Senhor vê, o Senhor se compadece e o Senhor diz, não chores. Nós estamos falando, como o texto nos relata, da viúva de Naim, que estava indo sepultar o seu único filho. O texto fala isso, no versículo 12. Filho único de uma viúva. Esta mulher já havia passado pelo processo da perda. Essa mulher já havia experimentado a dor da perda de um ente querido. Essa mulher, ela sabia o que era perder alguém. E muitas vezes a vida, ela traz os processos de repetição. Uma mulher que havia perdido o seu marido, que era viúva, que havia perdido o seu companheiro, o apoio afetivo, o apoio emocional. Agora esta mulher está perdendo o seu único filho. Agora esta mulher está perdendo tudo. E pela cultura, podendo se tornar uma escrava, podendo agora ter que fazer trabalhos forçados, porque a mulher, naquele tempo, não tinha o valor necessário para uma mulher. Então o drama desta mulher era muito mais complexo. Era uma dor que se repetia. E quantos de nós, irmãos, não lidamos com as repetições que a vida nos apresentam? As repetições das doenças que nós achamos que vencemos e ela volta. As repetições que muitas vezes nós conquistamos e falimos e conquistamos, e muitas vezes são tentativas e mais tentativas, e nós vamos sofrendo, e a vida com seus algozes naturais, porque isso aqui foi uma morte natural, o curso natural da vida, que nos suga, que nos coloca para baixo, e você vence uma doença e ela retorna, e você perde um ente, depois você perde outro ente. E nesta visão do Senhor, e neste compadecer íntimo do Senhor, Ele estava enxergando tudo isto. Era uma visão muito específica. O Senhor Jesus, ainda hoje, querida igreja do Senhor, olha para você de uma maneira muito singular. O Senhor não olha para vocês como eu estou olhando na visão que eu tenho, mas o Senhor olha indivíduos. Mesmo que estejamos em um número aqui nesta noite, o Senhor continua olhando de forma como um indivíduo. É por isso que diz o Senhor que conhece a soma dos cabelos de nossas cabeças. É por isso que no Salmo 139,
A palavra diz que a palavra não me chegou à boca, mas o Senhor conhece todas elas. Para onde me ausentarei do teu espírito? Se subo aos altos céus, tu lá estás. Se faço a minha cama no mais profundo abismo, tu lá estás também. Tu me cercas por trás e por diante, e sobre mim tu pões a tua mão. Sonda-me, ó Deus. O Senhor nos conhece de uma forma muito singular e inigualável. No próprio Salmo 139 diz: quando nós éramos uma substância ainda informe, o Senhor já nos conhecia. E todos os nossos dias estão contados no seu livro. O Senhor tem um controle absoluto da sua vida e da minha vida. E o Senhor tem uma visão singular. E o Senhor se compadece. E Ele liberou uma palavra para aquela mãe: não chores. Eu vou abrir um parêntese. Talvez ela pudesse dizer para aquele santo: Senhor, como não chorar? Sabe, Senhor, eu perdi meu marido. Sabe, Senhor, eu sou uma mulher. Sabe, Senhor, eu perdi meu único filho. E agora, Senhor, eu não tenho mais nada. Sabe, Senhor, eu vou voltar para casa sozinha. E eu não vou mais ver o meu filho. Eu vou enxergar as roupinhas dele no varal. Eu vou enxergar as roupinhas dele dobradas ali no cantinho. Mas eu não vou poder mais vê-lo, Senhor. E a vida está me massacrando, meu Senhor, porque está se repetindo de novo. Eu já perdi a efetividade do meu companheiro. Eu já não tenho marido. E agora meu único filho foi embora. E o Senhor está dizendo para mim, para eu não chorar. Quando o Senhor fala, no Salmo 29, diz assim: a voz do Senhor é poderosa. A voz do Senhor quebra o cedro do Líbano. A voz do Senhor é cheia de majestade. A voz do Senhor não é a sua voz e não é a minha voz. A voz do Senhor, depois de 4 dias de um homem morto, em estado de putrefação, cheirando mal, esta mesma voz perpassa a naturalidade, vai dentro de um túmulo e faz o morto ouvir, e faz com que um espírito volte para o seu corpo, e faz com que o seu corpo entre num processo de regeneração, e faz com que o seu corpo entre numa temperatura normal, e os seus batimentos comecem a acontecer. Esta é a voz do Senhor. A voz do Senhor, quando estava num barco, disse: acalma-te, vento, cessem todo este barulho. E se cessaram os ventos e parou aquela chuva, porque a voz do Senhor é cheia de majestade. Porque a voz do Senhor é poderosa. Porque nós não estamos falando de um curandeiro. Nós não estamos falando de um santo milagreiro. Não reduza o santo Senhor a isto. Nós estamos falando de Jesus, o Filho do Deus vivo. Aquele que disse: eu sou a porta das ovelhas. Também disse: eu sou o bom pastor. Também disse: eu sou a videira verdadeira. Também disse: eu sou a luz do mundo. Também disse: eu sou o caminho, a verdade
e a vida. Também disse: eu sou o pão da vida. Jesus, em seu poder pleno, personificado, anda 40 quilômetros para um vilarejo pobre, para um vilarejo sem valor nenhum, e com aquela multidão consegue olhar singularmente para uma mulher que havia perdido o seu único filho e diz: oh, querida, não chores. O quarto ato glorioso do Senhor está no versículo 14. Chegando-se. O não chores do Senhor passa agora a ter um ato prático. Jesus, naquele drama, ele vai se aproximando, chegando-se. Ele vai ali, dando passos em direção ao caixão. Possivelmente, muitos estavam olhando para ele. E ele vai olhando para aquele caixão. O quinto ato glorioso: tocou o esquife, tocou o caixão. Havia algumas leis, uma lei cerimonial, que não podia se tocar em defunto. E diz o texto que Jesus, ele toca no caixão. E quando ele toca no caixão, diz o texto: e parando os que o conduziam. Jesus, ele está encerrando um ciclo que iria se cumprir. Aquela mulher iria para o cemitério como um ciclo natural da vida, iria sepultar o seu filho e viver o ciclo natural. Diz o texto que ele toca no caixão e param. Jesus, ele encerra aquele cortejo, ele interrompe o cortejo, ele para aquele cortejo. Possivelmente todos olhando para ele. E ele diz, o sexto ato glorioso do Senhor: eu te mando, levanta-te. Não é eu te peço, não é por gentileza, é aquele que tem todo o poder e toda a autoridade. Eu te mando, levanta-te. Temos três registros de ressurreição nos 4 evangelhos. Este, Lázaro e a filha de Jairo. Sentou-se o que estivera morto e passou a falar, e Jesus o restituiu à sua mãe. Se nós olharmos para esse texto, talvez o maior destaque numa leitura natural, nós só vamos glorificar a Deus porque Deus, ele fez esse milagre de ressurreição. Mas a narrativa do texto não fala isto somente. A narrativa do texto é que ele olhou para quem? Para a mãe. Que ele se compadeceu de quem? Da mãe.
que ele falou: não chores para quem? Para a mãe. Logo, esta ressurreição tem uma causa, e a causa não foi o próprio jovem, mas aquela mulher. Jesus estava com os olhos e com a sua compaixão voltada para aquela mãe. O cuidado do Senhor com as emoções daquela mulher. O cuidado do Senhor com o seu estado emocional, com o seu estado de uma forma integral e geral. Agora observe uma coisa, para que vocês possam entender de forma didática. Nas 3 dispensações, a do Pai, Deus Filho Jesus e do Espírito Santo. Enquanto eu estudava esse texto, o Senhor pela primeira vez me fez perceber algo que eu nunca tinha visto nesses meus 27 anos. No Velho Testamento, com o profeta Elias, nós vamos ter a ressurreição do filho da viúva de Sarepta. O profeta Elias, ele ora por aquela criança, e o Senhor ressuscita o filho da viúva de Sarepta. Mas não somente isto, Eliseu ora pelo filho da sunamita, que também era um jovem. E Deus ressuscita o filho da sunamita. Observe que o Deus Pai, onde é revelado no Velho Testamento, está fazendo uma obra de ressurreição em 2 famílias, em uma viúva, a viúva de Sarepta, e a sunamita, que o seu marido já era muito velho, estava prestes a ficar viúva, e Deus ali usa de misericórdia. Deus, preocupado com aquela família, com o estado de miséria do contexto, Deus ressuscita o filho da viúva de Sarepta, e Deus ressuscita o filho da sunamita. E aqui, quando nós chegamos no advento de Cristo, nós vemos Jesus ressuscitando este jovem e a filha de Jairo. Mas lá no capítulo 20 de Atos, nós vamos agora para o advento do Espírito Santo. Diz que Eutico estava assistindo, ouvindo pregação de Paulo na janela, e ele adormeceu, e ele era um jovem, e ele caiu e morreu. Paulo desce, ora por ele, e ele ressuscita. Observe isso, meus irmãos, que a Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, trabalhando em ressurreições para trazer conforto e afetividade para a sua igreja, para trazer a esperança para a sua igreja. Tanto o Pai, como o Filho, como o Espírito Santo atuaram em ressurreições de jovens. Porque o Senhor é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Porque o Senhor ainda hoje pode fazer com que as nossas emoções sejam ressuscitadas. Nós não temos nenhum morto aqui, nós não temos nenhum caixão, mas talvez andemos como tais. Talvez olhemos para um ente nosso e já o vejamos dentro de um caixão por seu estado crônico, crítico, clínico. Talvez nós já tenhamos recebido a sentença de um médico. Talvez o curso natural seja a morte. Talvez o curso natural seja a cirurgia. Talvez o curso natural seja a depressão. Mas uma coisa é certa: se nos depararmos com aquele que tem a voz cheia de majestade, uma coisa é certa: nós poderemos fazer uma coisa, porque aquela mulher, ela estava indo para a sepultura, e ela deu meia volta, e ela fez uma conversão. Ela ia para um caminho, mas quando se deparou com Jesus, ela voltou para a sua casa, restituída do seu filho. Nós podemos ter a esperança que o Senhor pode fazer uma obra de conversão no nosso estado emocional, no nosso estado físico, do nosso estado espiritual, do nosso estado, seja lá o que for. O Senhor pode fazer uma conversão e nos fazer trazer de volta para o estado natural.
Ele pode, Ele pode. Se Ele assim o quiser, se Ele assim o quiser, Ele o fará. Porque Deus não é movido por homens. Quantas vezes esta mulher ergueu a voz para o Senhor? Quantas vezes essa mulher fez um aceno para Jesus? Todos os atos foram atos autônomos, atos exclusivos de Jesus Cristo para uma pessoa. Isso é doutrina bíblica, irmão. Você não precisa dar o seu carro, nem o seu apartamento. Jesus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. O Pai, o Deus Pai, no velha aliança, ressuscitou 2 jovens. Jesus ressuscitou 3. O Espírito Santo ressuscitou Eutico. Eu estou falando de jovens. Tem Dorcas também. Eu estou falando de jovens. A Trindade perfeita, fazendo uma obra. Versículo 16. Todos ficaram possuídos de temor e glorificavam a Deus, dizendo: grande profeta se levantou entre nós, e Deus visitou o seu povo. O que aprendemos aqui nesse versículo 16? Que a obra de Cristo, a obra do Espírito Santo, a obra de Deus, ela tem como resultado, trazer temor. Trazer temor. Toda a obra do Senhor, miraculosa, doutrinária, é para que tenhamos temor do Senhor. Deus não está em busca de exibição, queridos. Deus não quer fazer exibições. A obra do Senhor é para que nós tenhamos temor. E não somente isto. E diz o texto: e todos, possuir temor, glorificavam a Deus. Primeiro, temor. Segundo, glória, honra e louvores a Deus. Não é honra, glória e louvores a pastor, a igreja, é a Deus. A obra de Deus, a obra do Filho, do Espírito Santo, toda a obra do Senhor é que volte somente para Ele mesmo. Fique de pé, meu irmão e minha irmã. Eu não vou me demorar nessa mensagem. 3 anos terríveis. Pandemia, mortes, doenças, perdas, inflação, política, tudo misturado. Doença psicológica, doença nova, doença velha. Mas uma coisa é certa: Jesus olha para nós. Jesus se compadece da gente. E Jesus tem uma palavra de consolo para a sua igreja. Jesus, Ele cuida da igreja. Jesus cuida de você. Jesus cuida de você. Jesus cuida de você, Eduardo. Jesus cuida do mais novinho aqui, dos bebezinhos. Jesus cuida das mulheres. Com temor a Deus e agradecendo por ter até aqui nos ajudou o Senhor. Passamos
não sabemos o que virá. Nós não precisamos também saber o que virá. Só precisamos de uma coisa: temer ao Senhor e glorificar o seu santo nome. Tema a Deus e glorifique o seu santo nome. Porque o Senhor cuida de cada um de nós.